dessa vitória que levou o Vila à liderança da Série B? Bom, sobre o ritmo do primeiro tempo eu esperava, até por isso as escolhas na escalação. A gente trocou 4 atletas que não jogaram no último jogo, entraram Arilson, Dodô, Todinho e o Parede, para a gente ter um time intenso o tempo inteiro. O pessoal que saiu do jogo não saiu porque foi mal nas últimas partidas, bem pelo contrário. Gabriel e Paiva estavam muito bem, João Vieira também. Mitkov também fez uma partida muito boa lá contra o Remo, apesar da derrota. E a gente optou em ter essas trocas para ter uma equipe intensa. E a gente conseguiu ontem, num treinamento muito rápido, principalmente esses gatilhos de pressão que deram certo. A gente teve praticamente o controle total da partida no primeiro tempo. Não me lembro do House fazer nenhuma intervenção. Inclusive no segundo, a pressão final é normal. Não consegui analisar o lance do pênalti ainda, mas olhando na hora ali não me pareceu pênalti também. Se foi, faz parte. Mas acho que a equipe foi muito bem, teve volume, as bolas paradas entraram, os atletas que tiveram a oportunidade de começar o jogo foram muito bem. A gente queria muito esse ritmo intenso para trazer o torcedor para o nosso lado, acredito que a gente conseguiu. O torcedor deve ter gostado do que viu, uma equipe dominante e intensa ao mesmo tempo sem a bola. Eu disse para os atletas no final ali, essa vitória foi a cara do Vila Nova, né? Um time com qualidade, um time que marca forte o tempo inteiro. É importante porque nos coloca numa situação boa na tabela, vence um adversário aí direto, todo mundo sabe da força do Atlético, uma equipe que com certeza vai brigar pelo acesso, tem grandes jogadores e a gente hoje consegue abrir 6 pontos do Atlético. Então estou muito feliz, muito satisfeito com os atletas, o mérito total deles, claro que a gente tem as ideias, os planos de jogo, mas muito feliz que os atletas são muito comprometidos e conseguiram dar a resposta dentro de campo. Boa noite, Lacerda. Hoje você iniciou a partida com 2 talvez improváveis titulares. O Dodô, que você em outro momento disse que deu muitas oportunidades e estava ali sempre como opção, e o Guilherme Parede, que todos, de ciência de todos, é um jogador que veio de uma recuperação de uma cirurgia grave. Como foi para você chegar à escolha destes 2 jogadores que acabou dando tão certo nessa vitória de hoje? Bom, Parede, uma situação que já vinha treinando muito bem. Claro que a gente tem o receio, né, de um atleta que vem mais quase praticamente 8, 9 meses sem atuar, mas é um jogador muito identificado com o clube, né? Tava com uma vontade absurda de jogar. Foi uma decisão minha. Quando terminou o último jogo lá, eu já comuniquei à comissão técnica que eu optaria pelo Parede, porque eu já tinha conversado com ele. Tá muito bem fisicamente. Eu tive que fazer as 2 trocas ali quando o Todinho sentiu um desconforto, porque senão eu ficaria com uma parada só para fazer 3 trocas. E aí eu não queria ter feito isso, então o Parede poderia até ter seguido mais tempo em campo, mas acho que por um retorno depois de uma lesão tão grave que ele teve, acho que foi bom ele ter saído naquele momento ali, porque a gente vai ter ele inteiro para quinta-feira. Então foi uma decisão minha logo depois do jogo contra o Remo. O Dodô, eu já falei várias vezes aqui, é um atleta que teve várias oportunidades durante o estadual, deu algumas osciladas durante o estadual, mas nunca deixou de trabalhar. Sempre falei para ele que ele ia ter oportunidade no momento certo, e essa oportunidade caiu, né, num grande jogo, contra um grande adversário, e o reflexo da atuação do Dodô foi pelo dia a dia que ele tem. Um cara que nunca baixou a guarda, teve jogos aí que o Dodô ficou fora de relação, mas sempre trabalhou com muito profissionalismo, e o retorno foi premiado com uma grande atuação. Boa noite, Lacerda. Marina Veiga, da Canal Esportes, de esquerda. Boa noite. Eu queria primeiro parabenizar você e a equipe pela vitória de hoje, vindo, né, de uma derrota fora. E eu queria te perguntar justamente isso. O Vila vem acumulando vitórias dentro de casa. E para vocês, qual é a importância de ter uma base tão sólida aqui dentro do Oba? Como isso motiva os atletas? Como isso leva o time para frente? Qual a diferença que isso pode fazer dentro da campanha de 2025? O Vila, por si só, ele já tem um histórico de ser forte dentro de casa, né? O Vila, ano passado, foi perder pro Coritiba, não sei que rodada era da competição, mas lá no final. Então, assim, eu sempre friso muito para os atletas, não vai ser na nossa vez, né? Não pode ser logo na nossa vez que o Vila não vai ser forte dentro de casa. Hoje, eu fico um pouco, não incomodado, mas foi, não sei quantos jogos até agora em casa, mas é o primeiro gol que o Vila toma dentro de casa. Entre Oba, Serra, Estádio Olímpico, né? Porque a derrota que a gente teve para o Goiânia, nós não éramos mandante, então foi o primeiro gol que a gente toma dentro de casa. Importância de a gente ser forte, já falei isso. Se a gente conseguir ser um mandante que vence a maioria dos jogos, confesso que é difícil. Tu manter um campeonato tão equilibrado como esse, tu vencendo sempre, mas a gente vai estar sempre tentando buscar as vitórias.
mas consequentemente tu tem que buscar pontos fora. Então assim, essa sequência, é claro que a gente não queria aquela derrota pro Remo, mas nós temos ido buscar aquela vitória contra o Atlético, e agora essa confirmação contra a equipe do Atlético, e por ser o Atlético, né? O Atlético é uma equipe aí que vai roubar não, né? Vai brigar até o último instante pelo acesso, né? É uma equipe com um investimento altíssimo, é um dos grandes clubes da competição, mas estou muito satisfeito, espero que a gente... A grande questão de tudo é que eu disse para os atletas, a gente tem o Vila tem um diferencial na competição, que é a torcida, né? Então assim, se a gente não consegue fazer o dever de casa na frente do nosso torcedor, daqui a pouco a gente vai ter um oba aí com um público não tão grande. Então hoje eu não sei quantas pessoas tiveram, mas a atmosfera de casa cheia. Então esse grupo ele se credencia, né, para ter sempre em casa a casa cheia, né? É uma troca. O torcedor vem e a gente vence, o torcedor vem e a gente vence. Então estou muito feliz com a vitória para poder presentear o torcedor. Boa noite, Lacerda. Boa noite, Roberto. Baronil, Rádio Difusora Goiânia. Talvez alguém já tenha perguntado sobre o Parede, mas eu entrevistei agora ali na zona mista, e ele disse que não esperava, né, nem entrar de cara, mas sim uns 10 minutos, segundo tempo. Como foi essa conversa para que ele fosse titular? Não, ele não falou a verdade. quando vocês gostam, né? Quando a gente retornou de Belém, né? Porque assim, o elenco do Vila, e aí claro que é muito mérito da diretoria, né, do departamento de futebol, do SECAM, que conseguiu me dar um elenco, né? Porque o treinador geralmente, quando eu vim pra cá, claro que eu participei de algumas contratações, mas cada vez mais os clubes, né, que tomam essas definições. E graças a Deus eu peguei um elenco muito qualificado, e não é só o Parede. A minha ideia já era de mudança, eu comentava com a comissão, para esse jogo contra o Atlético. O Atlético vinha de 8 dias, né, Argon? Eles estavam 8 dias sem jogar. Claro que eu também tive contra o Remo e perdi, mas eu disse, cara, eu não posso entrar com os mesmos caras. Volto a dizer, Mitkov foi bem na partida, João Vieira foi bem na partida, Paiva e Gabriel foram bem em Belém, tá? Mas eu quis ter uma equipe mais inteira, também não ter risco de lesão. Claro que temos atletas que estão jogando mais tempo, mas quando eu tenho um elenco com a qualidade que eu tenho hoje, eu como treinador preciso. Isso não é rodar elenco, eu preciso confiar em todo o meu elenco. Então quando eu cheguei, até para te responder, depois pode cobrar dele, eu falei, aí Parede, quantos minutos tu consegue? Ele falou 90. Ele falou 90. Então assim, ali na primeira, quando ele falou 90, eu falei, beleza, agora eu vou decidir. E aí eu fui para a comissão, conversei, analisamos o adversário, o porquê também de colocar o Parede, porque a gente acreditou que o time do Atlético viria sem um ala direito, que ele colocaria um zagueiro. Na verdade ele não colocou o zagueiro que vinha jogando pela direita, ele colocou o Abraão, e a gente entendia que o Parede não ia ter que recompor tanto, numa linha de 4, ter que auxiliar tanto o Formiga no momento defensivo. Se de repente a gente visse a escalação do Atlético e isso não tivesse saído do controle, tivesse vindo com algum lateral, talvez o Parede ia sofrer mais. Se vocês forem ver, poucas vezes o Parede retornou tanto, ele conseguiu ficar em bloco mais alto, né, posicionado mais na parte ofensiva do campo, porque é um atleta que está muito tempo sem jogar, apesar de ser extremamente comprometido e estar muito bem fisicamente. A nossa estratégia ela deu certo quando a gente viu a escalação do Atlético, que eles vinham sem um lateral direito de origem, né? E que quem faria aquele setor ali seria o Abraão. E aí casou com tudo. Claro que a gente também tem que ter um pouco de sorte, né? Que o treinador tem que ter, e a gente teve hoje, né? Porque foi justamente o Abraão no setor do Parede. O Parede não teve que correr tanto para trás, mas tá de parabéns, tenho certeza que ele vai nos ajudar muito nessa competição. Boa noite, Lacerda, e você também fez outras escolhas, né, que chamaram a atenção, por exemplo, o Dodô como titular no meio campo, e logo no início da partida você já teve que remontar seu time, perdeu ali o Igor Henrique. Como que está a situação do Igor e como que foi essa ideia aí de começar com o Dodô como titular? A gente pensou, principalmente por jogar dentro de casa, a gente entendia que a gente conseguiria utilizar 2 meias, porque na minha humilde opinião, o Igor Henrique é um meia. Só que o Igor é um meia que pode jogar de 9, de lado, de 5, de 8, né, pela qualidade que o Igor tem. Então o Igor algumas vezes joga como meia, e hoje eu ia utilizar o Igor como segundo homem de meio de campo.
E a gente pensou no Dodô justamente para a gente ter volume ofensivo, para a gente pressionar muito o nosso adversário. A gente não queria, eu falo para os atletas, a gente não pode deixar o adversário dentro da nossa casa ficar cômodo com a bola. Então assim, o primeiro tempo para mim, uma intensidade muito alta do Todinho, do Poveda, do Dodô e do Parede, de pressionar o adversário, de deixar os zagueiros deles desconfortáveis. Então a ideia do Dodô foi essa, né? A gente ter um time mais vertical, de ter um time que conseguisse pressionar o adversário. E uma outra questão, bola parada. A gente precisava ter esse cara da bola parada. Então assim, a gente fez gol a partir de origem de bola parada. Teve a questão ali de uma jogada ensaiada, né, que muitas vezes a gente comenta. A gente imaginava que se levasse 2 caras para a bola, né, a gente levou o Parede e o Dodô no segundo gol. Mesmo que o Dodô seja um cara destro, ele tem muito recurso de levar a bola para a perna esquerda. Então a gente acreditou, a gente trabalhou muito essa jogada ontem, e é muito legal quando a gente treina isso. E um dia depois, porque o treinamento foi ontem, né, só teve um treino, e o Parede e o Dodô conseguiram executar com perfeição, e a gente conseguiu fazer o gol de jogada ensaiada. Isso é muito bom também. Boa noite, Lacerda, Marcela Ramos da Boa Noite. Você falou muito aí da intensidade do Todinho, e essa semana você falou aí de que uma possível saída do Todinho para o Paysandu. E ali na zona mista ele falou que ele recusou a proposta, mas que era interesse do clube negociá-lo. Então eu queria que você falasse dessa situação do Todinho e da importância dele para o elenco. Eu estou muito feliz que ele está aqui, né? Tanto que ele jogou hoje, foi muito bem. Mas eu desconheço essa questão do interesse do clube. Nunca chegou nada, entendeu? Sim, estou muito satisfeito que o Todinho permaneceu. A gente viu, eu vi também mais pelas redes sociais. Até o pessoal comentou que teve interesse sim do Paysandu, que é uma coisa completamente natural, né? Porque os atletas podem completar 7 jogos, né? São 7 jogos. O Vila foi campeão goiano, o Vila chegou na 3ª fase, o Vila está no G4 aí pela 4ª rodada seguida, né? É normal o interesse sobre os nossos atletas. E tu pode ter certeza, teve no Todinho e vai ter mais, né? Eu como treinador, eu torço para que a gente consiga manter o elenco, mas também eu entendo as necessidades do clube. Mas assim, da parte da comissão, eu acredito que do clube também a gente nunca teve interesse na saída do Todinho, um jogador fundamental dentro do nosso grupo, assim como todos os outros são, e hoje ficou provado mais uma vez. Boa noite, Rafael. Na Reis teve sucesso Band. Hoje, com o gol de hoje, o Poveda chegou a 6 gols, se isolou na titularia do Vila Nova. Queria saber de você qual é a importância dele dentro do seu esquema de jogo. Hoje eu gostei bastante, né? Porque os atacantes eles precisam entender, e principalmente a cara que é o Vila, né? Que sem a bola eles precisam competir muito. E hoje o Poveda teve momentos que ele marcou 1, marcou 2, marcou 3, entregou muito na questão defensiva, porque quando ele entrega tanto assim, automaticamente na parte ofensiva ele vai melhorar. E hoje, claro que os atacantes também todos estavam numa noite inspirada. O Poveda é um cara importante, é um jogador que ataca muito bem o espaço, tem a presença diária dele, é um cara extremamente trabalhador. Cara, o Poveda, não dá pra dizer porque tem muito jogador aqui que faz muitos complementos. O Poveda é o cara que mais faz complemento aqui do Vila Nova. A gente muitas vezes tem que dar uma segurada, se deixar por ele vai querer treinar todo dia mais, vai querer fazer mais complemento. Então assim, ele está sendo premiado pelo ótimo profissional que ele é. E assim, eu sou o cara que estou sempre cobrando dele, porque vejo muito potencial, acho que ele pode ainda mais, pode melhorar ainda mais, assim como todos os outros atletas do grupo. Boa noite, professor. Essa vitória, da forma que aconteceu, ela dá um gás para a torcida ir em grande número ao Serra Dourada e dá um gás para o seu time tentar reverter essa situação contra o Cruzeiro? Beto, já fala boa noite, né? Já falamos ali no vestiário. A gente enfrentou um grande clube do futebol brasileiro. Já falei isso aqui, né, mais de uma vez. E aí termina o jogo, eu queria só dar um parabéns para eles. Parabéns, vão aproveitar aí, porque vocês hoje merecem, né, curtir com a família de vocês. Mas eu já tive que tocar no assunto Cruzeiro. É outro grande clube, talvez um dos maiores aí do futebol brasileiro. Tem um grande clube, tem um grande time. Lá nos deu muita dificuldade, a gente não conseguiu lá, talvez um dos piores jogos do Vila Nova. Mas assim, o que fica de alento? Eu vi o Cruzeiro aí ganhando de grandes potências, né? Logo depois da gente ganhou do Flamengo, né? E a gente fez talvez o nosso jogo mais abaixo naquele dia. Então assim, eu espero que a gente consiga fazer o nosso melhor jogo, porque a gente sempre está em busca disso. Vamos ter que marcar muito, respeitar muito o adversário.
Aliado a tudo isso, ser perfeito, eu vou te dizer que defensivamente nós vamos ter que ser perfeito, para não sofrer gol, porque se sofrer gol fica muito difícil. Nós vamos ter que ser bem organizados para a gente atacar o Cruzeiro, né? E para isso tudo acontecer a gente precisa do torcedor. E aí assim, fica aqui um apelo, um pedido, eu acho que esse grupo merece, né? Esse grupo depois de 19 anos conseguiu ser campeão goiano, né? Com outros clubes também com muita estrutura dentro do estadual a gente conseguiu ser. Esse grupo conseguiu colocar o clube na terceira fase. Esse clube venceu hoje um clube de Série A, né, com um investimento muito superior. Então esse grupo merece, né, que a torcida vá em peso, porque vai me dizer, mas tem diferença Nápoles e Cruzeiro? Claro que tem, óbvio que tem, mas meu amigo, no futebol tudo é possível, né, Humberto? Então assim, a gente vai dar esse descanso para os atletas, mas cara, a partir de amanhã trabalhar e recuperar, eu quebrar a cabeça para tentar o melhor Vila Nova, torcer para... Acho que alguém tinha perguntado do Igor, né? Eu não sei ainda, mas algum colega me perguntou, até peço desculpa que eu não respondi. Eu não sei, mas um atleta que sai com 2 minutos, né? Dificilmente... Às vezes acontece, mas eu vi até pelo semblante dele, acho que quinta-feira é muito difícil para ele. Espero que ele retorne logo. Então assim, a gente quebrar a cabeça, analisar muito o Cruzeiro, que a gente já vem analisando, e pedir o apoio do torcedor, né? Acho que esse grupo merece, é merecedor desse voto de confiança, porque a gente vai fazer de tudo. Prometer que a gente vai classificar, eu não posso prometer. Agora que a gente vai competir muito, que a gente vai tentar a melhor estratégia possível para classificar, a gente vai. Boa noite, Lacerda. Você foi perguntado e falou sobre a situação do Todinho, né? E aí você até destacou que muitos clubes estão de olho no Vila Nova, pela campanha que está fazendo. Te preocupa a janela de transferência chegar no momento que o Vila está tão bem na competição? Sinceramente não, porque eu penso que na vida, se for para ser, se for para sair, se for para algum atleta ir para uma melhor, se for para ter um retorno para o clube, né? Eu digo melhor assim, de um salto muito grande, né, numa carreira, de ir para fora do país, porque a gente sabe que tem muitos caras, muitos clubes de fora assistindo, e tiver um retorno positivo para o clube, faz parte, né? Eu tenho um elenco qualificado, a gente já se mexeu bem nessa janela, né? A chegada do Parede, a chegada do André. Então assim, assim como pode, assim se tiver que sair vai chegar, né? Faz parte, não vou, é muito fácil eu falar aqui, espero que não, né? Senão eu vou estar jogando contra a diretoria. E essa diretoria do Vila, ela merece não, ela tem muito respaldo, né? Por tudo que ela fez aqui no Vila, essa atual gestão, né? Estruturação, tudo em dia, né? Então assim, se acontecer faz parte. Tenho certeza que a gente vai, se a gente perder algum, a gente vai repor, mas é uma coisa que eu não estou pensando no momento. Foi na certa, Rafael Bessa, SBT. Em determinado momento, quando o Vila vencia por 2-0, o Vila voltava à liderança e dormiria na liderança de hoje para amanhã. E aí tomou o gol do Atlético Paranaense e o Vila é segundo. Isso passa pela cabeça de vocês? Isso faz diferença? Você lamenta não passar a noite na liderança? Com certeza. A gente sempre quer estar no topo e tu pensa que a gente quer estar no topo de um campeonato que tem grandes equipes, né? Mas assim, faz parte, a gente enfrentou um grande adversário. Volto a dizer, eu não sei se foi pênalti ou não, ali de fora pareceu que não, então eu não posso dizer se foi ou não. A gente teve chance para fazer o terceiro. A gente enfrentou um grande clube e a gente fez 3-0. Né? Poderia ter sido 3-0 no primeiro tempo, né? Teve um gol anulado, que estava certo, estava impedido. Teve uma chance, cara, o gol do Poveda eu queria que tivesse saído o gol pela grande jogada, né? Porque a gente começa do lado direito da defesa, termina do lado esquerdo, uma assistência muito bonita, então seria um grande gol, né? E aí 3-0 mataria o jogo. Então assim, a gente toma o gol, fica incomodado, mas a gente tem que cada vez trabalhar mais para melhorar. Mas claro que a gente queria sim, mas cara, o campeonato é muito longo, né? O campeonato é muito longo, a gente vai ter oportunidade, daqui a pouco lá na frente vai ter confronto direto contra possíveis líderes, né? A gente vai continuar trabalhando, mas o importante é a manutenção de G4. Lacerda, boa noite. A gente escolheu alguns torcedores do Vila depois do jogo, né? Eles meio que já estão acostumados com esse negócio de cara do Vila, de sofrer um pouquinho no final. Queria saber se você já acostumou com esse sofrimento no finalzinho das partidas. Sabe que antes do jogo a gente estava na sala da comissão e eu fiz um comentário, né? Eu falei assim, cara, a gente podia fazer um jogo, um 3-0, né? A gente podia fazer um... Aí foi acho que foi o Lopes, treinador de goleiro, ele falou assim pra mim, mas tá querendo demais, né? Nós vamos enfrentar o Atlético Paranaense. Eu falei, não, mas foi só uma vontade. Aí quando começa o jogo 1-0, 2-0,
E aí a gente com volume. Aí alguém do banco veio e falou, pô, tu pediu para ter um jogo tranquilo, né? Pois a gente vai. E aí, quando eu falo sofrido, né? Porque aí um pênalti duvidoso, eu vi na hora da revisão do VAR ali. Ele não estava convicto, eu não volto a dizer, não sei se foi ou não, mas ele não estava convicto, então até isso às vezes é sofrimento, né? Sim, mas eu entendo o torcedor, a gente trabalha para que isso não aconteça. Pô, se a gente não toma, volto a dizer, se a gente não toma o gol de pênalti ali, vocês perceberam que o Atlético eles nem cobraram o pênalti. É isso que às vezes incomoda, né? Não teve nenhuma reclamação por parte do Atlético, o banco deles não pediu e o VAR conseguiu achar o pênalti. Mas faz parte, eu espero, né? E eu vou te dizer mais, até não é pelo torcedor, pelo coração do treinador, que a gente consiga ter vitórias mais tranquilas. Valeu, gente.